15, 7. Amém? Diz assim. Amém? Vocês estão dormindo? João 15, 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Agora abre lá em Mateus 14, 28. Deixa eu te contar uma história antes. Na igreja onde eu falei para vocês que eu tive esse propósito, que eu fiquei lá, uma vez aconteceu algo muito interessante. Tinha um irmão que ficava na igreja às vezes, que às vezes dormia lá, e ele, normalmente eu fechava a igreja, e a igreja era bem comprida, e aonde apagava as luzes era no fundo da igreja, não na porta. E um dia o irmão conversando comigo, ele falou assim: cara, eu acho que tem fantasma aqui dentro da igreja. Eu falei: oi? É, eu ouvi o cara andando aqui dentro, um cara, uma mulher e uma criança. Eu falei: oi? E ele começou a conversar, falou que viu um gurizinho que tinha lá, viu o cara, conversou com o cara, com o fantasma. Eu falei: oi? E aí tal, aquela conversa toda, acabou que ficou só nós na igreja. E aí o cara virou para você: vou embora, tchau, beijo, foi embora. Ficou só eu dentro da igreja. Olhei para um lado, olhei para o outro. Falei bem assim: será que tem fantasma aqui? E as luzes todas acesas, lógico, né? E aí eu virei, fui lá no portão, verifiquei os cadeados, onde estava. Vou desligar, né? E aí eu lembrei que o gurizinho tinha falado assim, não, que estava lá na porta do banheiro. E a chave de desligar era na porta do banheiro. Vai vendo, vai vendo. Eu falei: Deus, eu não tenho medo dessas coisas, Deus. Eu vou lá, fui, né, todo corajoso. Pá. Chacatarabas. Espírito Santo, me ajuda aqui. Desliguei as luzes, saí meio assim, meio com medo, meio, sei lá, né, vai que... Fechei a igreja e fui embora. E aí aí Deus falou comigo. Deus falou comigo e Ele disse bem assim, ó: tá vendo como você crê nas palavras que te trazem medo e você não crê na palavra que te traz confiança? E aí, cara, eu parei, eu tava no carro, eu parei assim, falei: tá bom, não precisa disso. E continuei dirigindo. E aí, Deus me fez lembrar desse versículo, desse texto. Eu vou dar uma resumida para você. Eu acho que foi domingo o pastor Daniel pregou sobre isso, sobre Pedro, fantasma. Foi esse domingo? No passado. Esse domingo foi a ceia, né? Foi na quarta? Então quem não veio na outra quarta se lascou. No YouTube, youtube.com/Geração Livre Roô. Viu? Vê aí os vídeos passados. Aí, o que acontece? Jesus mandou os discípulos, todo mundo, ó, vai lá para o outro lado, que depois eu vou lá ter com vocês. Certo? Vocês estão lembrados dessa palavra? E aí os discípulos falaram: não, tá bom, nós vamos de barco. E o senhor vai de quê? De avião? Mas nós vamos embora. Os discípulos foram. A Bíblia diz que no meio do caminho veio uma tempestade. Não é isso? Deixa eu te contar algo histórico. Judeu não acredita em fantasma. Judeu não acredita em fantasma. Eles não têm a cultura de que espíritos andam, de que essa coisa que tem muito aqui no Brasil, né? Não existe isso para judeu. Morreu. E aí, os discípulos, aquele baco todo, aquele vento,
barco balança para lá, balança para cá, e vem um homem andando sobre as águas. O que ele pensa? Eu vou te fazer uma pergunta: como? Eles não acreditam em fantasma. Sabe por quê? Acontece isso com a gente. O medo faz com que a gente acredite em algo que não existe. Quantas vezes você com medo acreditou que, não, agora eu morro, agora, não, é um fantasma mesmo, vai vir com um lençolzinho assim, com 2 bolinhas pretas, dentro do meu quarto, vai puxar meu pé. Quantas vezes você acreditou em algo que não pode tocar em você? Porque você estava com medo. Sabe o que eu acho? É minha opinião, que o oposto da fé não seria a incredulidade, mas sim o medo. Porque quando você teme, quando você tem medo, você está direcionando a sua fé para um outro Deus. Quando você fala assim, eu tenho medo de, do fantasma, você tira a sua fé que deveria estar em Deus e direciona ela para o medo. E o nosso problema é esse. Nós temos que permanecer firme na nossa fé. Vamos ler aqui. 15:7. Não, desculpa. 14:28. E respondeu Pedro e disse-lhe: Senhor, se é tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse? Todos aqui têm uma palavra de Deus. Você tem uma palavra de Deus. E às vezes a palavra que você tem de Deus é pequena, igual Pedro tinha, que era: vem. Senhor, se é você mesmo, manda eu ir. Vem. Só vem. #vem. Cara, nós temos que entender isso. A palavra de Deus nas nossas vidas tem que ser prioridade. O que Deus diz para nós tem que ser prioridade. Mas fulano disse isso, meu namorado falou que vai me largar se eu continuar indo na igreja, se eu continuar lendo a Bíblia, se eu continuar ouvindo esse pastor doido. Aí sabe o que você faz? Você sai da palavra que Deus te deu. Você precisa firmar na palavra que Deus te deu. Você precisa estar firme naquilo que Deus disse para você. Às vezes você não entende. Sabe por quê? Eu gosto de viajar. E eu vou viajar na maionese agora com vocês. Você imagina Pedro olhando para a água, olhando para Jesus. Olhando para a água. É para mim ir mesmo? É a água. Daí pula um peixe lá assim, é água. É água. Você já olhou para alguma situação na sua vida e falou assim: é água. Eu vou afundar. Eu não tenho por que fazer essa faculdade, eu não tenho dinheiro. Mas Deus mandou, mas eu não tenho dinheiro. É água. Como que eu vou pôr meu pé? Por que eu vou abrir essa empresa? É água, eu não tenho condições. Por que eu vou casar? Eu não tenho condições. Eu prefiro ficar nesse enrola, nesse roça-roça. Eu não tenho condições. É água. É água. E aí, Pedro, eu só vou porque você está falando, Jesus. Você imagina o que se passa na cabeça daquele cara no minuto que ele vai pôr o pé na água? É água.
Eu conheço desse trem, eu vivo disso, eu vivo de pesca. É água. O que você pode olhar na sua vida e falar assim: é água? Você precisa se firmar no que Deus te diz. E Ele está dizendo para você: vem. Deixa eu te dizer algo, nós estamos falando muito sobre destino ultimamente. Sabe qual era o destino de Pedro quando ele pisava nas águas? Quando ele andou sobre as águas? E vamos lá, ler o próximo. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Quando você dá um passo de fé, quando você olha para a água e fala assim: eu vou pisar em você, você está indo na direção de Jesus. Você está indo ter com Jesus. Você precisa entender isso. Jesus às vezes vai falar para você: vem, vamos caminhar, vem sobre as águas. Vem nessa dificuldade, para você ir ao encontro do seu destino. Ir ao encontro do que Deus tem para você na sua vida. Você precisa entender isso, que Jesus sempre, a palavra de Deus sempre vai nos levar a Jesus. A palavra de Deus sempre vai nos levar a Jesus. Qualquer palavra que não te leve a Jesus não é de Deus para você. Ah, mas está na Bíblia, Cara, a palavra de Deus vai te levar até Jesus. Qualquer palavra que não te leve a Jesus não é de Deus para você. Ah, mas eu li lá na Bíblia. Cara, a mente humana, a mente do homem, a alma, gosta de te confundir, gosta de me confundir. E às vezes nós lemos uma coisa na Bíblia, cara, é de Deus para você? É, mas não naquela temporada, não naquele tempo. Se você não entender a temporada que você está, você imagina se Pedro só visse o fantasma e falasse assim: é Jesus! E pulasse na água. Ele ia andar sobre as águas? Ele não ia andar sobre as águas. Ele precisou esperar Jesus chamar. Ele precisou de uma palavra: vem. Jesus, é você? Vem, meu filho, vem. Mas sentindo o vento forte, teve medo, começando a afundar, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Eu vou repetir o que o Daniel falou. Pedro afundou, mas ele andou. Ele foi. E aí o seu medo é o mesmo. Sabe por quê? São situações. Você está dentro do barco, você está caminhando, ou você está afundando. Deixa eu te dizer algo. Você caminha em cima do que Deus te diz. Sempre que você for dar passos de fé, é em cima do que Deus te diz. Se Deus não te disse nada, fica lá. Se Deus não te disse nada, fica onde você está. Mas se Deus te disse algo, caminhe em cima daquilo que Deus te disse. Caminhe em cima daquilo que Deus falou para você. E vai chegar uma hora, cara, nós somos homens. O medo vem. Mas olha a diferença dos medos. Antes, o medo do fantasma, sem Jesus. Agora, sobre as águas, em cima de uma palavra que Deus me deu, Jesus está comigo. Jesus, se eu afundar em cima, surgiu um medo, surgiu uma dúvida, Jesus, me ajuda aqui. A gente fala assim: ah, mas Pedro deu, vamos supor, 3 passos sobre a água.
ele voltou sobre as águas também. Você com Jesus também anda sobre as águas. Entenda isso. O que Pedro falou? Jesus, se é você, fale para mim ter com você. Vem. Ele fez o quê? Chegou lá, começou a afundar. O vento veio, o medo veio. O que ele fez? Ele começou a chorar. Véi, Pedro sabia nadar. Ele poderia muito bem, voltar. Só que, sabe para onde que ele estava olhando? Para Jesus. Ele estava olhando para Jesus. E ele disse assim, Jesus, me ajuda aqui, me ajuda. Me ajuda. Jesus logo, cara, ele estava perto de Jesus. Jesus logo estendeu a mão e pegou ele. E eles voltaram como? Jesus voltou com ele no colo? Você acha que Jesus fez isso? Pegou na mão aqui, vamos embora, filho. Continua andando sobre as águas. Você precisa entender a hora de gritar por Jesus. Porque tem passos que você vai dar sozinho, mas tem passos que você só vai dar conta com Jesus. Tem passos que você vai caminhar. Cara, você vai falar assim, véi, eu tô rompendo em fé mesmo, hein? Igual aquela música de antigamente, rompendo em fé. Se diante de mim o mar não se abrir, eu atravesso em cima dele. Mas tem hora que você vai falar assim, Jesus, eu não consigo. E se você não entender que essa é a hora de chamar, Jesus, me ajuda aqui mais uma vez aqui, ó. Se você não entender isso, você vai morrer afogado. Ou pior, você vai voltar para o lugar onde você estava. Nós precisamos entender isso. Deus nos deu uma palavra, vamos caminhar sobre ela. Não sei o que fazer, estou afogando. Jesus, me ajuda. E Jesus vai te levar aonde você tem que ir. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que nós temos que caminhar sobre a palavra que Deus nos deu. É igual eu, quando eu fui lá, quando o cara me falou da história do fantasma, cara, de verdade. Eu cheguei a falar assim, cara, se esse fantasma aparecer aqui, eu dou um Hadouken nele. Cara, eu estava dentro da igreja. Eu acho que eu nunca tinha orado tanto na minha vida. Eu estava trabalhando na igreja. Eu falei, Deus não vai me matar com fantasma. Deus não vai fazer isso comigo. E mesmo assim, senti medo. Em cima de uma palavra que, cara, é uma palavra de mentira. O cara às vezes estava atormentado. Nós precisamos entender isso. E Deus tem dado palavras para nós aqui dessa igreja, desse ministério. Deus tem te dado palavra, como você deve caminhar, para onde você deve caminhar. Se você tem uma palavra, caminhe nela. Nós temos um destino. E a palavra de Deus nos leva até esse destino. Mas o que é essa palavra? Deixa eu te contar outra história. Vai abrindo em João 6,60. Deixa eu te dar um plano de fundo aqui. Todo mundo aqui conhece essa história. Jesus tinha acabado de multiplicar um monte de pão e alimentou uma cambada de gente. Muita gente. E aí Jesus falou, eu vou ter com meus discípulos, eu vou orar, depois vocês ficam de boa aí, pode ir cada um para sua casa. E aí, aquelas pessoas que estavam ali atrás de Jesus, que se alimentaram, viram que Jesus foi para o monte e que os discípulos foram para o barco. Certo? E, cara, vamos atravessar, porque Jesus vai ter lá com os discípulos. Na hora que Jesus for se encontrar com os discípulos, a gente se encontra e vai ter mais pão. Vamos encher a barriga.
A gente só ouve ele falando, a gente nem precisa mais trabalhar, porque nossos filhos estão sendo alimentados, minha esposa está sendo alimentada e eu estou sendo alimentado. Então vamos fazer o quê? Vamos seguir esse homem. E aí, chegando lá na frente, os discípulos chegaram com o barco e já Jesus dentro do barco. Eles já acharam estranho, né? O cara foi orar e já estava dentro do barco, mas vamos embora. E aí todo mundo se reuniu ali, e aí Jesus começou a dar aquele sermão. E Jesus falou sobre: eu sou o pão da vida. Quem comer de mim terá vida eterna. E aí aqueles caras começaram a olhar e falaram assim: esse cara é canibal. Esse cara é canibal. Só pode. E aí muitos deles começaram a ir embora. Muitos começaram a ir embora. E aí, vamos lá ler aqui. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se ouvisse subir o Filho do Homem dos céus, o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é quem vivifica, a carne para nada se aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem. Não creem em quê? Nas palavras. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: pois isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tomaram para trás, foram embora, e já não era com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também ir? Então Simão Pedro, aquele Simão Pedro que ouviu Jesus falando assim: ó, vem, disse: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pedro, aquele que ouviu, vem e andou sobre as águas, experimentou algo sobrenatural, que ninguém... Cara, acha alguém que andou sobre as águas aí pra gente trocar uma ideia com ele. Então, eu não conheço ninguém, você conhece alguém? Hã? Só aquele largatinho que tem na internet lá. Mas ele não conta, ele não fala. Se você conhecer alguém que andou sobre as águas, vamos chamar ele aqui pra gente conversar. Contar o testemunho. Ele tem a oportunidade. O que eu quero que você entenda: hoje talvez nós não caminhamos sobre as águas, mas nós caminhamos com uma palavra de Deus, com uma palavra que Deus nos dá. E às vezes, eu já disse isso aqui, Deus dá uma palavra para mim, aí dá outra palavra para o pastor Daniel, dá outra palavra para o Rafa, dá outra palavra para a pastora Elaine. E sabe o que é o mais lindo disso tudo? É que as palavras se encaixam, porque nós somos um corpo. A palavra que vai fazer com que nós caminhemos para o nosso destino não é a palavra do pastor Diego ou a palavra do pastor Daniel, mas é a palavra que Deus entrega para o corpo. Às vezes Deus falou algo com você, você vai chegar para o pastor Daniel e falar assim: pastor, deixa eu te falar um negócio.
é que Deus falou comigo. Yes! O pastor Daniel vai falar, né? O que ele falou? O que ele falou? Então, pastor, que nós devemos... que a gente precisa caminhar assim, 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 assim. E aí, o pastor Daniel vai falar de novo. Yes! Porque isso vai de encontro com a palavra que Deus está dando para ele. Quantas vezes eu e ele sentamos para conversar, cara, e as palavras, o que Deus tem falado comigo, vai encaixando com o que Deus tem falado para ele, e nós vamos conseguindo caminhar como um corpo. Nós precisamos entender isso. Nós, como igreja, precisamos caminhar em uma direção. Quanto tempo a igreja brasileira andou sem direção? O pastor lá que vai falar o que é. Se é o pastor não falar, não adianta. Cara, nós não vivemos num comunismo onde só o líder lá que fala e ponto, acabou. Nós vivemos numa família. Nós somos família. E se você não puder sentar comigo e conversar comigo, às vezes para me corrigir, às vezes para falar assim, pastor, eu estou precisando de ajuda, nós nunca vamos entender o que é família. Eu amo, deixa eu explicar uma coisa, eu amo ser corrigido. Sabe por quê? Quando Deus me corrige é que Ele está mostrando tanto que Ele me ama. E sabe como que Ele me corrige? Na palavra. Ame ser corrigido. Tem gente aqui que não pode ouvir da mãe e do pai falando que eles estão errados. Quando a mãe fala assim, leva uma blusa de frio. Mas mãe, olha esse calor. Cara, só leva a blusa de frio. Nós não conseguimos ser corrigidos pelos nossos pais, pelos nossos responsáveis. Aí você vem aqui falar, ai meu pai Daniel, ai pai, vai tomar vergonha na cara. Você não respeita o seu pai, sua mãe que te sustenta, você vai querer vir respeitar pastor aqui? Eu já falei pra ele, falei, velho, fala pra esses guri parar de chamar de pai. Eu falei pra ele. Sabe por quê? Você vem aqui, sabe por quê? Porque ele te alisa, ele dá vem cá. Às vezes dá uma chibatadazinha, né? Mas é meu pai. Cara, respeite seu pai na sua casa. Respeite sua mãe na sua casa. Não vai servir de nada você respeitar seu pastor se você não respeitar os seus pais, se você não respeitar a sua família, se você não tirar tempo para ficar com a sua família. Não, mas eu tenho que reunir com os jovens da igreja, porque senão eles vão desviar. Véi, vai cuidar da sua família. Não estou falando que você não tem que se reunir com a igreja, entenda isso. Não seja tapado, não seja burro, por favor. Mas você precisa cuidar da sua família. Às vezes você é a palavra que Deus colocou dentro da sua família, para as pessoas olhar e ver Cristo em vocês. Me perdoe, desculpa mesmo se você está achando que isso é o Diego que está falando. Se depois você quiser conversar comigo, a gente conversa. O maior prazer. Mas respeite o seu patrão no seu serviço. Às vezes essa é a palavra, você é a palavra lá, a palavra de Deus lá, e as pessoas vão ver, falam assim, cara, esse cara é submisso ao chefe dele, hein? Esse cara é fera, hein? Sabe por quê? Lá você vai ser a palavra de Deus, a palavra de vida eterna, que Pedro se tornou lá na frente, quando Pedro pregou. Cara, 4.000 almas. Você imagina isso? Você lá no seu serviço um dia, não, então nós temos alguém, não, o patrão vira e fala assim, eu conheço um cara aqui que ele é evangélico, ele é top, peraí,
Deixa eu chamar ali. Vem cá, fulano. Vem cá. Wilker, vem cá, vamos orar aqui. Vem aqui orar por nós. Aí o Wilker, aquela reunião assim, ó. Todo mundo da empresa. Aí o Wilker vem. Amém. E ora, fala assim, sei lá, faz a oração mais simples do mundo. Espírito Santo, tu és bem-vindo aqui. E aquelas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo, porque ele se tornou a palavra. Não, a gente quer pregar, mas a gente não quer se tornar a palavra. A gente não quer se tornar o que a gente prega. A gente quer, a gente acha bonito o pastor tá lá na frente pregando com o microfone na mão, parará e piriri, caixa de fósforo. Cara, isso aqui não é nada. Isso aqui, ó, cara, isso aqui é o menor dos ministérios. Eu vou confessar um negócio pra vocês. Eu amo tirar foto. Eu amo estar atrás da câmera. Sabe por quê? Porque ninguém me vê. Eu não apareço nas fotos. Já viu eu em alguma foto da igreja que eu tirei? As fotos que o Mateus tira, você vê o Mateus? Cara, eu amo estar atrás da câmera. Eu estou servindo ao corpo. Estou servindo o meu pastor. E o mais importante, eu estou caminhando em cima de uma palavra que Deus me deu para me servir. Você já parou para pensar como você pode servir a igreja? Já? Você já parou para pensar como você pode servir o seu pastor? Deixa eu contar um testemunho para a gente encerrar. Está tarde já. Esses dias atrás meu pneu furou. E aí eu peguei, cara, eu falei, meu Deus, eu no trabalho não podia sair, aquele corre-corre. Tem dia que é tranquilo, mas tem dia que é... Aí eu pego o telefone, Rafa, ô Rafa, você tá de boa? Ô lindão, tô, o que você tá precisando? Cara, meu pneu furou. Pera aí, deu 5 minutos, quem aparece lá na porta? O Rafa. Não, peraí, cadê o pneu? Já pegou o pneu, já levou o pneu. Falei, não, mano, eu tô sem dinheiro aqui, deixa eu sacar. Não. Vai, já pegou, já deu 20 minutos, ele volta com o pneu remendadinho. Cara, isso é servir. Falei, peraí, eu vou pegar o dinheiro. Não precisa não, e foi embora, sumiu. Falei, cara doido do caramba. Lá fora. Quantas vezes ele te salvou? Cadê o pneu dele, o step dele? Tá vendo? Eu comi seu pneu, Rafa. Você vai me matar, eu te amo. O que eu quero que você entenda? Cara, isso é servir. Isso é cumprir a palavra de Deus na sua vida. Fique de pé no seu lugar.